Olá, estamos aqui mais uma vez iniciando o programa Conversando Direito. Um programa que quer levar boa informação para que você seja um bom cidadão. Nós hoje vamos falar sobre um assunto que interessa muito ao país: gestor público e qualidade de serviço público. Para conversar conosco sobre esse assunto, há duas pessoas que entendem profundamente do tema. A professora Luciana Raso, que é diretora-geral da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, e a professora Isabel Rodrigues, que é coordenadora do curso de Administração Pública, também da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. É um imenso prazer receber as duas professoras aqui. Prazer é nosso, Célia, e agradecemos o convite. Muito obrigada. Pois é. O que nós observamos nessas manifestações públicas que tomaram conta das ruas do país é que as pessoas unissonamente pediram melhor qualidade dos serviços públicos. Isso é unânime. Muito bem. Eu pergunto, é necessária uma formação especial para aquele que conduz os destinos da administração pública, o gestor? E vocês vieram aqui porque existe a escola Professor Paulo Neves de Carvalho, que tem este objetivo. Então, eu julgo muito relevante que o país conheça o motivo da criação dessa escola e o que ela faz. Com a palavra, as professoras. Bom, fazendo um histórico da Escola de Governo, é importante que a gente verifique que ela nasceu de um mestre nosso, Célia, é o professor Paulo Neves de Carvalho. Nasce de uma ideia de um professor que a gente pode falar que, à época, ele foi um professor até visionário. Porque lá naquela época, antes mesmo da própria Constituição falar e determinar a existência das escolas de governo, a nossa escola, ela antecedeu em vários anos, essa reforma da Emenda Constitucional 19, determinando a criação dessas escolas de governo. E era a ideia do próprio professor Paulo Neves, isso que você acabou de falar. Ele dizia o seguinte, que ele já tinha sido secretário de Estado de Administração, tinha participado de várias reformas administrativas, mas que aquilo tudo não era capaz de dar uma eficiência à administração pública. Então, a resposta é sim. Nós acreditamos que para que haja serviços públicos de qualidade, é preciso que a gente tenha gestores públicos capazes, não apenas de reproduzirem tarefas burocráticas, mas mais do que isso, que sejam capazes de elaborar políticas públicas. Então, essa escola, ela nasce nesse ideal, né, Isabel, do professor Paulo Neves, falando que investindo na formação desses alunos. E a nossa escola é a única escola que forma esses alunos. Em que sentido? Forma para a administração pública. Ou seja, a grade curricular deles é uma grade curricular multidisciplinar voltada para a administração pública. A Escola de Governo é importante destacar que ela é pioneira no país e foi criada em 1986. E ainda assim, ela mantém o seu caráter inovador, porque o nosso curso é o único orientado para a formação de especialistas em políticas públicas e gestão governamental. E esse especialista, além de formular e avaliar a política pública, durante toda a sua formação, há uma preocupação da interação da teoria e da prática. Então, em muitos momentos, esses especialistas eles estão na ponta, ouvindo o cidadão. E isso é muito importante na hora de formular uma política pública. Porque a natureza do serviço público é inteiramente diferente da natureza de uma empresa privada, não é isso? Entendo. Então, essas formações, essas capacitações têm que ser diferentes. Uma pincelada, professora Isabel, nessas capacitações, qual que é a distinção? Bom, a escola ela procura aproveitar muito do setor privado, naquilo que a gente pode inovar, naquilo que é possível atender melhor ao cidadão. E procura utilizar práticas pedagógicas inovadoras. Em que consistem essas práticas? Durante as suas exposições, os professores, além de levar as pesquisas que eles produzem, porque são professores da Fundação João Pinheiro, eles levam especialistas no assunto. Então, isso fomenta o debate,
fomenta a curiosidade do aluno e enriquece o curso. Além dessas práticas, existem projetos de extensão, onde a gente busca levar o aluno ao município, à realidade daquele cidadão. E isso é muito importante. Por exemplo, hoje no governo nós temos vários especialistas nas áreas finalísticas. Existe um programa estadual chamado Mães de Minas, onde o governo ele se preocupa com a saúde da gestante e do filho até 1 ano de idade. Ele faz esse acompanhamento gestante a gestante, preocupado com a sua saúde. E ali naquela política existem especialistas envolvidos. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque você criar um profissional com toda a qualificação técnica, mas distanciado da realidade da população, pode ser que ele se transforme em um tecnocrata, ou não? Exatamente. O que você acha, professora? Que é o Luciana? que nós lá não queremos. Ou seja, eu acho que no século XXI, o próprio cidadão, ele já não aceita mais aquele servidor que vai só bater carimbo, que vai só elaborar tarefas, praticar, né, vamos dizer assim, só mecanicamente as tarefas, né? Então, a nossa preocupação lá, e a preocupação lá do professor Paulo Neves, né, que como a professora Isabel falou, nasceu lá em 86, mas a escola foi criada em 92, tanto que nós tivemos só agora em 2012 os 20 anos da escola de governo, foi nesse sentido, na preocupação que nasce lá, nasce dessa preocupação de alguém que era o formulador de políticas para a administração pública, eu digo assim, políticas no sentido do humano, né? E ele via que aquilo não atendia. Mudavam-se os organogramas, mudavam-se as leis, mas a efetividade da administração pública, ela continuava emperrada. Então, daí surge o quê? Surge essa escola com esse viés, né, de, como a professora Isabel acabou de colocar aqui, com exemplos deles, dos nossos alunos, já entrando nos programas de governo, né, e depois esses, que agora são os egressos, eles são capazes de formularem políticas públicas. E aqui agora eu estou me lembrando, doutora Célia, que a senhora, quando era ouvidora geral do Estado, abriu para a escola de governo, né, a possibilidade, nós firmamos um convênio, né, entre a ouvidoria e a Fundação João Pinheiro, no sentido dos nossos alunos irem até a ouvidoria para verificar o quê? O que o governo já está fazendo como prática para atender o cidadão. E a realidade do cidadão. Voltando naquela sua primeira questão, você colocou. Ou seja, qual que é a preocupação nossa? Então, com esse convênio, por exemplo, que foi feito, nós estamos com 2 alunos lá na ouvidoria, em que eles estão verificando o que o Estado está dotando para o cidadão, dando para o cidadão as possibilidades dele poder agir. Então, esse aluno, ele vai ser muito mais, vai ter muito mais capacidade, claro, né, do que aquele que nunca teve contato com essa administração pública, com aquilo que já está sendo feito. E aí, sim, inclusive aprimorar aquilo que o governo já está fazendo. Isso mesmo. Na verdade, esse aluno, na Ouvidoria Geral do Estado, ele tem a condição de ouvir o cidadão. Então, no momento de formular a política pública, ele já sabe o que aquele cidadão daquela área precisa. Então, ele já tem a teoria, a base que a escola fornece, e alia isso ao conhecimento prático, a essa demanda da sociedade. Além da visão também humana, né? Porque ele, em contato direto com o cidadão, ele pode vivenciar todas as dificuldades e agruras que o cidadão pode estar passando. Não tenha dúvida. Dá uma visão humana importante para o gestor público, né? Mas eu sei também que a escola, ela, quando a pessoa presta o vestibular, ela entra para a escola e já sai com o emprego público. Explica isso para a gente, professora Isabel. Bom, o curso de administração pública da Escola de Governo é uma etapa de um concurso público para ingresso na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Poder Executivo de Minas Gerais. É um concurso único no país, não existe outro com esse formato. Então, ele primeiro presta o concurso público vestibular, sendo aprovado no vestibular, ele ingressa no curso. Durante os 4 anos de formação, o aluno tem uma série de requisitos a cumprir. Se ao final do curso ele cumpre todos os requisitos, ele é nomeado para ingressar na carreira. Então, durante 4 anos, esse aluno ele é testado ao máximo.
Nós procuramos sempre fornecer a ele um conhecimento multidisciplinar. Então, ele tem conhecimento nas áreas de economia, ciência política, direito, métodos quantitativos. Então, ele tem a condição de ingressar em qualquer área do Estado. Por isso, ele é testado ao máximo. Durante o curso, ele não pode sofrer 3 reprovações. Se ele sofre 3 reprovações, ele não está apto a ingressar na carreira. Então, o tempo todo, o curso testa os limites desses alunos, que são jovens, na maioria, do ensino médio, e, ao final, concluído o curso com sucesso, eles ingressam na carreira. Ou seja, ele presta o vestibular, ele vai entrar no curso e, ao mesmo tempo, no emprego. É isso. Porque é o seguinte, quando o aluno está no 7º período do nosso curso, a Secretaria de Planejamento e Gestão, porque a Fundação João Pinheiro ela é vinculada à CEPLAG. Então, a CEPLAG faz um diagnóstico do Estado onde essa mão de obra qualificada está necessitada, mais necessitada, né? E aí, então, ela aloca esses meninos, o estágio deles, denominado estágio supervisionado, que é esse último ano, ele já é feito dentro daquela secretaria ou daquele órgão da administração pública estadual que está e dentro dessa carreira que a professora Isabel acabou de mencionar, que é uma carreira do Estado de Minas Gerais, do Poder Executivo Estadual, que é especialista de políticas públicas e gestão governamental. Inclusive, no ano de 2004, houve uma mudança no perfil do egresso. Antes, formávamos administradores públicos, que lidavam apenas com a área meio do Estado. Eles cuidavam de planejamento, orçamento, gestão. A partir de 2004, passamos a formar especialistas em políticas públicas e eles têm também acesso agora às secretarias finalísticas, a formulação e avaliação de políticas públicas. Então, no passado, esses alunos eles ingressavam na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Fazenda e na antiga Secretaria de Recursos Humanos e Administração. E hoje eles já podem entrar na Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Inclusive, houve um ano que entre 35 alunos, 19 foram para a Secretaria de Saúde, porque o governo detectou que aquela área era uma área que precisava desses especialistas. Interessante. Estava mais e carente. isso tem um impacto direto na qualidade do serviço público prestado, uma vez que toda a formação dele é voltada para isso, não é isso? Sim, e isso foi inclusive dito não só pela imprensa, né, que temos reportagens nesse sentido, falando sobre essa efetividade desses alunos na administração pública, mas com o próprio governo. Para o próprio governo, ele diz o seguinte, que o choque de gestão, que foi um sucesso, e esse sucesso não é Minas que está falando, nós recebemos visita de outras entidades, de outras secretarias, de outros estados, para poder saber desse choque de gestão, e até mesmo internacional, países que vêm, para poder verificar qual foi o sucesso desse choque de gestão. Então, esse choque de gestão, muito do que ali foi praticado, ele deve aos alunos não só aos alunos, mas também aos alunos. E isso foi reconhecido, inclusive, pelo nosso próprio governador de estado. Muito bem, vamos continuar a falar sobre isso, inclusive sobre a nota da escola, que eu sei que foi muito boa, no próximo bloco. Fique conosco. O gestor público é um profissional estratégico dentro das instituições. Seu campo de atuação é amplo. Ele pode atuar em órgãos do governo federal, como ministérios, secretarias, autarquias e fundações. Nos governos estadual e municipal, no Poder Legislativo, como assessor parlamentar ou como parte do corpo técnico, na Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. E também em instituições da sociedade civil, do terceiro setor e em organismos multilaterais, como o Mercosul e a ONU. O programa Conversando Direito está de volta, falando com a professora Luciana Raso e a professora Isabel Rodrigues sobre a Escola de Governo, professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, especialista em formar
gestores públicos para uma melhor eficiência na prestação dos serviços públicos. Muito bem, professora. A senhora disse que esses alunos contribuíram em muito para a concepção do choque de gestão, que é um modelo que vem sendo replicado em outros estados da federação. E eu gostaria de saber sobre a nota da escola, porque eu tive conhecimento há pouco tempo que foi reconhecida a eficiência dessa escola. Por favor. Sim, a escola de governo, inclusive nesse último ano, nós tivemos uma grata surpresa com relação ao mestrado, em que elevamos a nossa nota para 5. Então, além dessa nota 5, nós também sempre temos o melhor índice no IGC do MEC, né, que é o conceito 5. Então, sempre a escola de governo obtém esse conceito, um dos melhores conceitos, né? E isso se deve, doutora Célia, a um fator que eu gostaria de reforçar, o que a professora Isabel até já colocou aqui. Ele se deve não só ao seu corpo docente formado de mestres e doutores, mas também a eles que são pesquisadores. Então, o que contribui para essa nota, para esse alto índice, tanto no MEC como no CNPq e CAPES? É justamente pelos professores e também pelos alunos, que essa nota é um todo, né, professora Isabel? A nota, quando a gente obtém essa nota, desse índice do MEC, é um todo, né? É feito também uma aplicação aos alunos, né? Um teste nos alunos. Então, a gente sempre reitera lá e diz aos alunos o seguinte, que a escola ela é o que é, não só pelos professores, pelo seu corpo docente, mas também pelo seu corpo discente. Pelos alunos. Pelos alunos. Pois é, este programa, todo o Brasil está conhecendo hoje a Escola Professor Paulo Neves de Carvalho e, evidentemente, nós buscamos levar ao conhecimento de todas as pessoas as boas práticas, não só de Minas Gerais, mas também de outros estados. E digamos que alguém de outro estado da federação, que não tenha uma escola para formar gestores públicos, tem interesse em conhecer melhor essa escola, para que possa também formar em seus próprios estados gestores públicos capacitados para lidar com os serviços públicos e a população. Como essa pessoa deve proceder? Nós, inclusive, recebemos pessoas de outros estados da federação. Já tivemos lá o Paraná, o Amazonas e também até de fora, até do exterior. E a nossa grade curricular, ela está no nosso site, do site da Escola de Governo. Então, e mais, e se algum estado da federação, alguém tiver interesse em conhecer a fundo, em conhecer melhor a nossa escola, nós estaremos lá à disposição para poder explicar o que é, como é que surgiu a escola, qual que é a grade curricular, como é o nosso programa e como que funciona. Agora, é importante que se diga que tudo isso são vários fatores que contribuem para que haja uma escola de governo com essa qualidade. Porque, como eu falei, não só o corpo docente, como também o seu corpo discente, que o vestibular é um vestibular também de um nível muito bom. Temos também toda a estrutura que temos na Fundação João Pinheiro. E temos também uma política que é uma política de Estado. Isso é importante que se diga. E a escola hoje ela está consolidada, né? Consolidada não com uma política de governo, mas com uma política de Estado. Qual que é essa diferença da política de governo para a política do Estado, para que as pessoas possam compreender? Sim, a política de governo seria só atender um determinado governo, um determinado período do mandato daquele eventual governador. Política de Estado é uma política a longo prazo. Ela vai além daqueles 4 anos, ou se for reeleito, 8 anos. Ela vai muito além, como a nossa escola, que já tem 20 anos. Então, isso requer o quê? Um amadurecimento. E quanto mais esses alunos, esses egressos, eles dão um resultado para a administração pública, como tem dado, e despertado, inclusive, repito, da própria imprensa, né? Tivemos um reconhecimento da própria imprensa em uma reportagem ensinada pela Ângela Pimenta, em que ela dizia o seguinte, que hoje grandes escolas, a administração pública começa a colher os frutos de escolas como a Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho. Por quê? Porque investiu-se no capital humano, investiu-se nessa formação.
Então, é importante que se diga o seguinte, que a nossa escola ela é sui generis. Por quê? Porque ela é a única escola, doutora Célia, no Brasil, que forma especialistas de políticas públicas de gestão governamental. Porque nós temos nessa carreira em nível federal? Temos. Mas as pessoas que entram nessa carreira em nível federal, por exemplo, e em outros estados, elas já são formadas. Elas já têm uma formação. Já têm um curso superior. O nosso não. O nosso curso superior, ele forma o especialista em políticas públicas de gestão governamental. Muito interessante. E há uma carência desses profissionais no mercado, professora Isabel? Sim. Na verdade, até o ano de 2004, existiam 3 escolas de administração pública no Brasil. A Fundação Getúlio Vargas, a Unesp de Araraquara e a Fundação João Pinheiro com a Escola de Governo. A partir do ano de 2004, outras escolas de administração, outros cursos de administração pública foram criados no Brasil, o que motivou recentemente a aprovação das diretrizes curriculares nacionais do campo de públicas. Nós temos no Brasil hoje aproximadamente 40 cursos de graduação na área de gestão pública, administração pública, gestão social. Então, a gente percebe uma preocupação, né, no território nacional de formar gestores públicos. Os cursos, eles não têm a mesma configuração do que da escola de governo, mas possuem grades curriculares parecidas, cada um com a sua especificidade, mas sempre procurando formar gestores públicos com responsabilidade. Porque o que viceja na mente das pessoas em relação ao serviço público é uma certa dose, ou muita dose, não vou falar certo, de burocracia, de atraso, de demora. Esses profissionais são formados para mudar essa realidade? Sim, claro. Né? Esse é o grande objetivo da escola. E quando eu falo em formação, e a professora Maria Isabel já colocou a grade curricular nossa, que é multifacetária, ela é para criar o quê? É para que esse aluno ele seja capaz de atender às demandas da sociedade, que está cada vez mais exigente. E isso se deve ao quê? A um próprio amadurecimento da população. A população hoje, como a senhora colocou no início, doutora Célia, no início, claro, das manifestações, das pessoas insatisfeitas, isso vem de onde? Vem de um amadurecimento de uma democracia, de uma consciência do cidadão. E aqui eu gostaria de falar uma coisa que lá na escola de governo é muito forte, que é na nossa extensão, que os próprios alunos, eles têm um grupo social. E esse grupo social, ele logicamente, com a supervisão dos professores da escola de governo, eles fazem várias ações sociais. Então, por exemplo, nós temos uma lá que Fique Ativo, que chama é o título que eles deram ao projeto. Nesse Fique Ativo, nós temos 3 vertentes. Uma é, dentro daquele programa do governo Fica Vivo, os alunos da escola de governo vão até essas áreas mais carentes e fazem que eles denominam de pesquisação. É assim mesmo que fala, pesquisação. O que quer dizer isso? Uma nova metodologia em que eles vão verificar na prática qual é a carência ali daquela comunidade para poder formular políticas que realmente vão fortalecer esse programa já do governo, o Fica Vivo. Dentro desse Fica Ativo, temos uma outra vertente, em que eles vão para uma escola que é uma escola mais carente na periferia da nossa cidade, em que eles vão fazer a consciência desses alunos, porque são alunos que não tiveram a formação em ordem cronológica, como nós tivemos a felicidade de formar na época certa. São alunos que agora que estão tendo a oportunidade de sentar numa cadeira escolar, e eles vão lá para despertar nesses alunos uma consciência cidadã. E a terceira vertente desse Fica Ativo, eles, dentro da área da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, eles fazem também um reforço na metodologia daquela administração. Muito interessante, uma formação social muito importante. Sim, e na verdade os alunos eles são formados para lidar com adversidades. Então eles são técnicos, eles têm a formação técnica, mas eles sabem lidar com as adversidades, eles sabem lidar com as mudanças.
o que gera uma administração pública gerencial mais voltada para resultados, mais voltada para o cidadão, esquecendo um pouquinho a burocracia, mas sem deixá-la totalmente de lado. Entendi. Né? Porque uma certa dose de controle ela é necessária. De controle de próprio formalismo da administração. Claro. Isso é uma própria garantia do administrado. É claro. Bom, se alguém quiser prestar vestibular para essa escola, como que ele deve proceder? Bom, tem um site da Escola de Governo, é www.eg.fjp.mg.gov.br. Nesse site a pessoa pode encontrar todas as informações, inclusive o meu e-mail. Posso responder a todas as dúvidas. Ok. Bom, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria que as professoras deixassem uma mensagem, especialmente para aquele gestor público que quer implementar uma maior profissionalização no seu município ou no seu estado. Qual a mensagem que vocês deixariam? E outra particular também que queiram dar. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que, para os seus telespectadores, então pais, tios, avós, falem com seus filhos, com seus parentes, para fazer o vestibular lá na Fundação João Pinheiro, que eles já vão ter uma carreira e além dessa carreira, eles vão receber um salário mínimo para poder estudar. Então, já é um diferencial também importante que se diga. É verdade. E para o administrador público, invistam na capacitação. Realmente a capacitação é a chave para um maior progresso, para um maior exercício da própria cidadania. É isso mesmo, professora. Bom, eu queria complementar, eu acho importante dizer aos gestores que invistam na capacitação, na formação e que valorizem os servidores que procuram essa capacitação. Então, invistam nas políticas de gestão de pessoas que incentivem essa capacitação do servidor. Pois não. Muito obrigada pela participação, foi muito valiosa. Um grande abraço a todos, até o próximo programa Conversando Direito.